abençoe, nos ilumine nessa tarde, que possamos estar com ouvidos bem atentos para o que vai ser proposto aqui para a gente, né? O que vai ser trazido. Bom, alguns recados. Semana passada a gente já começou a divulgar, vai ter a Feira da Solidariedade do Paz de Amor. É uma feira muito importante, é um evento muito importante, é aberto a todos, vai acontecer na rua, exatamente nesse quarteirão aqui que nós estamos, né, que a casa está. Então vai ser dia 20/9, 20 de setembro. Então anotem na agenda, porque é um evento muito importante. Esse evento acontece das 9 às 17 horas. Então, você pode vir, passar o dia, fazer compras. Tem comidas, doces, roupas usadas, pertences novos, que você também pode estar adquirindo, né? E comprando presentes também. Venha se divertir, convide os amigos, os vizinhos, traga a família, né? Porque é um evento para a Casa de Paz de Amor que é familiar e é gratuito também, entrada franca, tem música também, tem diversão. Então, quem não conhece, venha participar. E quem conhece, continue vindo e poder participar dessa festa, que é uma festa incrível, tá? Tem muita alegria e muito amor para dar. Então, seguindo com os recados, aos domingos, aqui na casa, tem um tratamento, chama Passe em Terapia. É um novo tratamento de equilíbrio emocional. E nós temos que lembrar que nós nunca estamos sozinhos. E aceitarmos também toda ajuda possível, né? De quem quer que seja. Estar sempre de mentes e coração abertos para receber esse amor, esse carinho, esse acolhimento e para que a gente também possa ter o equilíbrio, né, emocional. Bom, aqui na casa também acontece o Encontro Amigo. É um grupo de apoio aos enlutados, quem perdeu entes queridos. Então, umas pessoas ajudando as outras. Isso através do amor próprio, do amor que nós temos que dar e receber. Então, é um apoio, é um acolhimento para as pessoas que perderam seus entes queridos. Tem encontros presencial, tá? Que acontece às quartas-feiras, das 14 às 15 horas, aqui na casa. E tem também online, quem não pode vir presencialmente, todas as quarta-feiras online, pela plataforma Zoom, das 20 às 21h15. Maiores informações na livraria. Outro recado. Quem canta, seus males espantas. Então, um convite a todos a participarem do Coral do Paz de Amor. Venha participar conosco, tá? Acontece os ensaios das 11 às 12h50. Não precisa saber cantar. É só a vontade também de estar com esse grupo acolhedor aqui da casa, tá? Então, venha cantar conosco e transforme melodias em esperança. E aqui eles falam, nosso coral está de portas abertas, o único requisito é vontade de participar. Maiores informações na livraria. E pedimos também, né, ajuda, se possível, doações, e que hoje em dia, com toda a tecnologia, né, toda a modernidade que está aí, doações em segundos, pelo QR Code. Tem no mural, tem o QR Code, na livraria, é uma forma de ajudar a casa. Pedimos também ajuda para cestas básicas. Também está fixado lá, pode ajudar através do Pix, pode trazer a cesta completa ou alguns itens da cesta. E quem não puder ajudar, nós também agradecemos e pedimos que uma forma de vocês
estarem nos ajudando para conseguir atender todas as famílias assistidas, que são muitas, é através da oração. Então, aqui todos nós sabemos fazer uma oração com o coração bem aquecido para que a casa consiga atingir e atender a todas as famílias. Tá certo? Então, eu desejo que o trabalho seja esplêndido e que nós possamos ter os ouvidos de ouvir. Passo a palavra para o Fabrício. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Desde já nós desejamos um excelente sábado e um ótimo final de semana a todos nós. Também saudamos a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Para quem não sabe, muitos dos trabalhos de Evangelho, Vibrações e Passes são transmitidos pelo Facebook. Então, muitas vezes, nós queremos vocês sempre aqui presentes, mas muitas vezes, se algum compromisso material nos impedir, há a possibilidade também de nos acompanhar pelo Facebook. Gostaria de fazer um lembrete que a gente sempre faz e reforçar esse lembrete de desligar o celular. Isso é muito importante para que a gente possa estar aqui presentes, né? Não apenas de corpo, mas também de alma e espírito, porque no fim aqui nós estamos vindo nos alimentar espiritualmente, não é? E temos essa espiritualidade amiga, maravilhosa, que trabalha por nós incessantemente. Eu sempre comento isso, né? Os espíritos, né? A espiritualidade trabalha sem parar, porque quem se cansa é o corpo, né? Então nós ficamos cansados porque esse corpo que nós carregamos, ele é pesado, ele é denso. Já a espiritualidade trabalha sem parar por nós, né? E prepara esse ambiente. Então, vamos reservar aí esses 45, 50 minutos por nós. Esse é um momento nosso, vamos buscar estar sintonizados com a espiritualidade e alcançarmos, né, aquilo que nós viemos buscar. Aí queria reforçar essa questão do coral, muito legal. Eu já falei isso aqui uma vez, eu já tive o privilégio de me apresentar junto com eles em algumas ocasiões, não cantando. Eu tento ser um instrumentista na minha vida, e aí eu já toquei com eles, né, em algumas situações, e posso dizer que o maestro Flávio é realmente um gênio, porque fica realmente muito bonito, pessoas que não têm a habilidade, né, no seu dia a dia de cantar, mas quando juntas fica uma coisa maravilhosa e muito emocionante. Quem tem vontade, quem gosta, não precisa saber cantar, pode ser um cantor de banheiro, de karaokê, que canta a música do Kid Abelha lá no karaokê, pode vir que a gente aceita, tá? É muito bom entrar nessa vibração maravilhosa da música, isso também é algo que nos conecta à nossa espiritualidade. Vamos lá então, gente, começar o nosso trabalho. Hoje, 15 de agosto de 2026. O capítulo do Evangelho que nós vamos ler e que também será o tema da nossa palestra será o 15, fora da caridade não há salvação, especificamente o item 4, o maior mandamento. As leituras do Evangelho e da mensagem vai ser a Margarete, a prece inicial vai ser a Vera, vibrações gerais dos passes e das águas a Gilda e a prece final será a Helena. Hoje nós temos a honra e o privilégio de anunciar uma palestrante que está sempre aqui conosco, graças a Deus, uma trabalhadora da nossa casa, de diversos trabalhos, uma grande oradora que certamente preparou uma palestra com muito carinho e com muito conteúdo para nós, minha amiga Aline Varela. Então vamos estar aqui, novamente o convite para que a gente ouça, né? A Margarete falou, vamos estar presentes com ouvidos de ouvir aquilo que a Aline preparou para todos nós. Que Jesus os abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus,
se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mensagem do livro Momentos de Sabedoria, de Nelson Moraes, pelo Espírito Aulus. As provações. Não reclame das provações que a vida lhe impõe. Elas são necessárias para a sua evolução, para o amadurecimento do espírito. Elas não são castigos, mas sim valiosas oportunidades para você conquistar a verdadeira felicidade no futuro. Não são maiores que a sua capacidade de suplantá-las. Então, estão moldadas na medida exata das suas necessidades evolutivas, nem mais e nem menos. São as experiências mais difíceis que nos proporcionam um crescimento maior em direção à luz. Se olhar à sua volta e observar os fardos que os outros estão carregando, vai perceber que a vida tem sido generosa com você. Você pode superar-se. Tome a sua cruz e siga em frente. Busque as forças que necessita em Jesus, que, sem culpa, subiu ao Calvário sob o peso da cruz em favor de todos. Sejam todos bem-vindos. Vocês hoje não estão aqui por acaso, já foram acolhidos já do portão pela espiritualidade amiga, que trouxeram todos vocês, buscando ajudá-los da melhor forma possível para vocês encaminhar na sua vida, no seu cotidiano, sempre pensando em melhorar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, de como eu vou fazer daqui para frente. Você não está sozinho, meus irmãos. Deus está contigo a todo instante. Preste bastante atenção nessa palestra. Leve contigo pela semana e traga dentro do seu coração, no mais fundo da tua alma, aquilo que você pode fazer de melhor para você e para o que estão à sua volta. Que Deus proteja a todos nós e que Deus esteja contigo a todo instante da sua semana e assim por diante. Que assim seja. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria novamente poder estar aqui com vocês. Gratidão a toda a equipe que sempre me recebe com muito carinho. É muito bom estar aqui com vocês, viu? E eu queria conversar com vocês sobre este capítulo maravilhoso que vai falar sobre o maior mandamento. E não sei se vocês perceberam que logo a mensagem que vem em seguida do Evangelho já trouxe o empurrãozinho para a gente, falando da nossa responsabilidade conosco mesmo, né? As oportunidades que nós temos de nos aprimorarmos e de nos evoluir. Só que eu quero começar fazendo uma pergunta bem provocativa para todos vocês. Dentro do Evangelho, né? Bem no comecinho do Evangelho, já veio trazendo um questionamento. Na época era um doutor da lei. Hoje a gente pode falar um advogado, um juiz, que remete a essa posição. Um doutor da lei questiona Jesus. Por que seria que ele estava querendo questionar Jesus naquele momento? Né? Com certeza aquela famosa alfinetada, né, que de vez em quando a gente gosta de dar no outro, né, aquela provocação. E Jesus
na sua tranquilidade, responde para ele. Mas ele responde para este homem não falando das leis terrenas, porque essa daí era a intenção, né? Ele fala das leis divinas. E essas leis divinas, na hora que é pronunciada, é aquela resposta que a gente não está esperando. Então, com certeza, deve ter deixado essa pessoa numa situação meia de saia justa, vamos dizer assim. E com certeza aquele intuito provocativo, e a gente sabe que Jesus, dentro da sua malícia, ele não perdia nenhuma oportunidade de levar as boas novas e o seu ensinamento para nós. Ele aproveitava todas as situações e essa ele não ia deixar passar. E naquele momento, Jesus simplifica toda a lei mosaica, que eram os 10 mandamentos, em 2. E ali ele fala que o primeiro mandamento da lei divina, né, é amar o vosso Senhor, vosso Deus, sobre tudo. E tudo que ele traz é do nosso coração, quer dizer, o quanto que nós amamos, vamos amar mais, né? A nossa alma, processo nosso de evolução, porque quanto mais a gente aprende, a gente consegue entender um pouquinho mais o que é Deus. E o nosso espírito também, que está nesse processo de evolução. Então é um conjunto. Nós somos esse conjunto de trabalho, de aperfeiçoamento. E aí ele, para ajudar mais um pouquinho, ainda ele traz um segundo, né? Que é semelhante ao primeiro. Você vai amar o próximo como a si mesmo. E só nesses 2 mandamentos, isso para nós hoje ainda é um aprendizado contínuo de exercício diário. Nós precisamos exercitar tudo isso. Mas como que nós vamos exercitar este amor? Como que a gente vai exercitar esse processo de aprimoramento moral, de reforma íntima, né? Conhece-te a ti mesmo. Quanto mais nós estudamos o Evangelho, e eu costumo dizer que o nosso Evangelho é o nosso guia prático reencarnatório, que está tudo ali, nós precisamos, o primeiro passo talvez, não seja somente ler o Evangelho, mas aceitarmos as lições que está ali. Porque muitas vezes a gente abre o Evangelho e fala, vai vir uma mensagem para mim. A gente lê e fala, não, não é para mim não. É para qualquer pessoa, menos para mim. Então começa daí esse primeiro passo. Aceitar o que o Evangelho nos traz. Ah, mas o que o Evangelho está falando não tem nada a ver com o meu momento. Não é somente com o seu momento, é com a sua vida. Aonde ou que parte da sua vida, aquele trecho do Evangelho que está te trazendo uma informação, está precisando ser olhada. E às vezes, pelo nosso excesso de orgulho, porque a gente acha que nunca vai ter problema nenhum e que a gente acha sempre que está tudo resolvido, né? A gente não consegue enxergar as pequenas coisas. A gente não enxerga as nossas pequenas coisas, né? Mas as pequenas coisas dos outros, às vezes, é uma afronta para a gente. E do outro incomoda, do outro é complicado, né? Do outro vai gerar discussão. Nós não aceitamos o outro, nós aceitamos a gente. E o outro que ature a gente do jeito que a gente é, não é? Porque a gente não vai mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. Isso traz o quê? Uma inflexibilidade mental e moral nossa de não querer realmente nos melhorarmos. Porque melhorar quer dizer eu vou ter que abrir mão dessa pessoa que eu sou hoje para poder me tornar uma pessoa melhor.
Mas se eu já me considero uma pessoa muito boa, para que eu vou melhorar? Não vou me melhorar pelo outro. Você percebe que em todas as situações a gente vai transferindo para o outro. Mas o aprendizado não é do outro, é meu. Por isso que eu falei que o primeiro ponto seja aceitar. Aceitar aquilo que o Evangelho está trazendo para a gente entrar num processo de reflexão. Reflexão para mim. O que isso quer me dizer? Por que isso está falando desse jeito? Não estou entendendo. Deixa o Evangelho ali, né? Desanuvia, como dizem, né? Desanuvia um pouco. Pega o Evangelho depois, lê com calma. Às vezes, um parágrafo dentro do Evangelho, às vezes não, um parágrafo do Evangelho traz muito ensinamento. Só que a gente tem que estar atento que é aquilo que a gente está lendo. Então não é simplesmente pegar, eu li, tá bom, entendi. Mas entendeu o quê? Isso também é um exercício para a gente fazer o nosso Evangelho no lar, né? Olha como que é importante, porque o Evangelho no lar é isso. É aquele momento que nós paramos dentro de casa, abrimos o Evangelho, lemos um trechinho e explanamos o que é aquele pedacinho que nós lemos. Então a gente tem que fazer isso diariamente. Então, o que vocês estão fazendo para vocês todos os dias? Porque Deus, sabendo, e Jesus entendendo a gente, né, dentro da nossa complexidade, Ele falou assim, olha, eu vou dar um caminho para vocês, porque talvez seja ainda difícil para vocês entenderem isso. Faça caridade. Nossa, vamos fazer caridade, porque dentro da caridade a gente já faz tudo, né? Só que muitas vezes essa caridade ela vira automática. Eu já faço aquilo como uma coisa diária. E eu perco o que é importante dentro dessa caridade, que é o sentir o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu faço caridade, eu sirvo sopa, eu dou roupa, né? Eu conto história. Talvez nos primeiros momentos você entrou no processo da caridade. Vocês sabem o que é este processo da caridade? É poder se doar, literalmente, naquele momento, estando presente, seja para quem for, e dar o seu melhor naquele momento. Mas eu preciso estar presente. Quantas vezes aqui a gente precisava de uma pessoa só para nos ouvir? A gente não queria ninguém falando, porque tem momentos na vida que a gente não quer ninguém falando, não é verdade? Às vezes a gente está com a cabeça tão cheia, a gente está tão cansado, que uma palavra, nossa, vai transbordar. A gente quer ficar no silêncio. E aí quando as pessoas perguntam, você está bem? Estou bem, eu só preciso ficar sozinho. Mas por que eu preciso ficar sozinho? Porque eu não estou dando conta de tanta informação. E se uma pessoa simplesmente senta do nosso lado, naquele silêncio junto com a gente, aquela presença, naquele silêncio, vale muito mais do que qualquer palavra. Isso é caridade. Isso é empatia, é amor, é respeito. Então a caridade não é somente este exercício do doar material, ele vai além. Porque eu preciso olhar para o meu próximo sem julgar. Eu não posso olhar para o próximo, eu não quero saber da história dele. O que ele fez, deixou de fazer, é um problema dele. Quem tem que arcar com essa responsabilidade depois é quem? Não é ele? O que eu, enquanto ser humano, eu posso fazer para outro ser humano? Este é o caminho da caridade.
a gente abraçar o outro com todo esse respeito. E se a gente parar um exercício que está vindo aí, para nós que estamos olhando de fora, mas importantíssimo para aqueles que estão vivenciando. A gente sabe que dentro das grandes catástrofes, dentro dos grandes desastres, a gente vai no instinto ajudar o próximo e a gente não quer saber quem é esse próximo, não é? A gente está ali para ajudar. Então, quando a gente vê esses noticiários, né, que está acontecendo bastante agora, né, dos grandes terremotos, você está vendo alguém chegar embaixo de algum escombro, perguntar a ficha daquela pessoa? Quem é você? O que você fazia? Ah, não, você não. Vou procurar outro porque você vai ser condenado. Não. A cada vida salva é uma comemoração, indiferente de quem seja. E nós aqui, olhando para o vizinho, porque o vizinho... Poxa, gente... Acho que tem tantas coisas tão importantes para a gente olhar para nós, do que a gente se incomodar com o outro. Percebe que quem se incomoda é a gente? Nós carregamos insatisfação, nós carregamos instabilidade. O outro está bem, está vivendo lá do jeito dele, não está incomodando ninguém, está feliz. Mas eu... por algum motivo, eu estou incomodado com aquela pessoa. Irmão, olha para você, né? Entenda por que você está incomodado. Ah, estou incomodado porque aquela pessoa está indo contra a correnteza do rio. Ela deveria estar no fluido da correnteza. Mas deixa ela. Então, quando nós falamos de caridade, a gente vai começar por este ponto. Esquecer o julgamento. Precisamos olhar para o outro de ser humano para ser humano. O corpo físico, ele tem as mesmas funções em qualquer canto do mundo. Todo mundo tem um coração, tem 2 pulmões, tem um intestino, tem um cérebro. Tanto que medicação, o que serve muitas vezes para um vai servir para todos, a não ser aqueles que têm alergia. Por quê? Fisicamente e biologicamente é tudo igual. E nós vamos lá e nós separamos. Porque nós, em algum momento, precisamos nos achar melhores. E vocês vão percebendo que dentro dessas poucas palavras, o que vai mostrando de nós não é humildade, não é acolhimento, não é empatia. Ao contrário, é sempre o oposto daquilo que nos afasta do nosso Criador. Por isso que o convite sempre é feito para nós. Por isso que Jesus ainda traz aquele lembrete: amar o teu próximo como a si mesmo. Como eu estou me amando? Como eu estou me respeitando? Eu olho para uma pessoa e falo: nossa, aquela pessoa se largou. Será que eu também não me abandonei? E eu não me abandono em grandes coisas e fico isolada num canto. Às vezes eu me abandono em um gesto. De repente eu posso ser aquela pessoa que gosto tanto de pintar quadro e eu parei de pintar quadro. Isso é um abandono. Então, onde que é que cada um de vocês estão se abandonando também? Deixando de viver, deixando de ser vocês e se preocupando demasiadamente com aquilo que te incomoda no próximo. É engraçado quando a gente começa a refletir sobre isso, né? E aí a gente começa a se dar conta do quanto que a gente desperdiça se preocupando, porque não é uma preocupação, é uma preocupação de, como posso dizer,
de algo grave que está acontecendo, mas a gente vai se preocupando, vai ocupando espaços desnecessariamente em nossas vidas. Então nós precisamos do quê? Ocupar esse espaço com a gente. Então a primeira caridade não vai ser com o outro, vai ser comigo. Só que talvez para eu poder entender que essa caridade tem que acontecer comigo, eu preciso estar ali servindo o outro. E nesse momento que eu dou para aqueles que precisam, quem é que recebe mais? Não é aquela pessoa que está ali recebendo. Sou eu que naquele momento me coloquei presente e por inteiro em servir aquela pessoa. E aquilo volta para mim em dobro, em triplo, e falo assim, nossa, recebi tanto, porque naquele momento eu pude compartilhar uma partícula de amor com aquela pessoa. Eu pude compartilhar uma partícula de presença com aquela pessoa. Então, aí eu vou deixar uma reflexão para nós todos, eu sempre vou me colocar no meio, porque é importante também. Dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, que ali o negócio é bom, né? Dentro de casa é onde que acontece tudo. O quanto que ali eu estou presente, efetivamente. Quanto eu estou presente para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu irmão, para os meus pais, para os meus avós. Não importa, cada um sabe como que é o núcleo familiar. O quanto eu estou presente para essas pessoas. E aí vocês podem me trazer, não, mas eu tento ficar presente, mas o outro. Lembra? Não é sobre o outro, é sobre você. Eu vou fazer o meu melhor e vou deixar o outro com a responsabilidade dele. Se o outro não souber dar bom proveito, vai ficar sem. Mas a lição é para mim. Então, esse maior mandamento de amor, porque o maior mandamento é falar de amor. Se eu não me colocar em primeiro lugar neste momento, eu não vou conseguir colocar ninguém. E se eu colocar qualquer pessoa na minha frente, eu já estou quebrando este amor, porque eu estou deixando de me amar. É complexo, né? Dá um nó na cabeça, né? A gente fica pensando muito, mas eu gosto de pensar. Justamente para a gente poder começar a entender e a quebrar esses paradigmas, né? Daquela coisa, né? Sempre pensando da mesma forma. Então eu me amo. Ah, mas eu me amo, eu me arrumo. Tá, você se arrumou por fora e por dentro, como que tá? Ah, eu tenho raiva, eu carrego mágoa, eu sou triste. Aonde que ficou o amor aí? Então, quando a gente vai trazer este amor para dentro de nós, poxa, eu estou magoada, eu preciso olhar para esta mágoa e tentar me desfazer desta mágoa. E a palavra mágoa, ela é tão pesada, talvez a gente não tenha parado ainda para perceber. Mas a palavra mágoa, ela vem assim, água. Nosso corpo é formado por 70% de água, certo? Eu tenho 70% do meu corpo podre. Nossa, Aline, que pesado. E aí ainda a gente quer carregar esta água dentro de nós. E o que uma água parada, suja, infectada vai fazer? Vai trazer doenças. Vai adiantar qualquer outra coisa que eu queira fazer por fora? Não. A lição é interna. Por isso, a gente volta lá no comecinho da palestra. Por isso é importante a gente aceitar aquilo que o Evangelho está nos trazendo. Porque tem algo ali que precisa ainda ser trabalhado dentro de nós. E não é uma coisinha. Nós temos muitas coisinhas
que é o que eu falo em casa. A gente tem muitas coisinhas que junta dá um coisão, né? Então vamos começar resolvendo uma coisinha por vez. A gente não precisa resolver tudo de uma vez, porque a gente também não dá conta. Mas vamos puxar lá um fiozinho. Esse fiozinho eu dou conta de resolver. Pronto, já limpei um pouquinho daqueles 70%, eu já estou com 68%. Já foram 2%. E assim a gente vai se trabalhando. Este trabalho interno não tem como a gente terceirizar. Ele é nosso. Então, falar de amor é se amar. Quanto mais eu me amo, mais eu vou ter oportunidade de amar o próximo. Eu vou ter a oportunidade de julgar menos o próximo. Eu vou ter mais empatia pelo próximo. Por quê? Porque se eu sei das minhas imperfeições, das minhas dores, das minhas questões, qualquer outra pessoa que aparece com as situações dela, eu vou compreender que aquilo é humano. E está tudo bem. Como é difícil a gente exercer a humanidade, né? Mas é isso. Então, essa caridade que Jesus traz para a gente é este caminho de ajuda para o outro, para que a gente possa se lembrar de nós, para que a gente não se abandone mais. Aonde eu estou abandonada? Aonde eu me deixei? Aonde eu esqueci de mim? E o amor é uma coisa tão diferente, vamos dizer assim, porque a gente está acostumado com esse amor romântico que a gente veio, né? Romeu e Julieta, até que a morte nos separe, né? Aquele amor louco que um briga, mas eu te mato porque eu te amo, né? E a gente já entendeu que isso não é amor. O amor, ele é solto, ele liberta. O amor, ele é respeitoso. Já pensou se esse amor de posse fosse com os nossos mentores? Nossa, eles iam viver se materializando na nossa frente, né? Eu já não falei que não é assim. Mas eles fazem, não, vai lá. Vai aprender. Aí você vai, quebra a cara e volta. E eles te acolhem com respeito, com amor, com carinho, porque existe essa compreensão. O amor, ele é uma troca, ele é leve. Eu não posso cobrar do outro aquilo que ele é incapaz de me dar. E eu vou dar um exemplo muito simples para vocês poderem levar isso, para vocês ficarem pensando. Eu vou fazer um café agora para todo mundo. Já estou com o café, estou com as garrafas térmicas, só que eu preciso de açúcar e eu não tenho açúcar. Eu preciso de 5 quilos de açúcar. E se juntar vocês todos, vocês vão ter 2 quilos de açúcar. Vocês têm de onde tirar os outros 3 quilos para me dar? Não, né? Não tem como vocês me darem algo que vocês não têm. O que vocês podem chegar e fazer? Olha, Aline, eu tenho aqui 2 quilos de açúcar. Foi o que a gente conseguiu juntar aqui com o grupo todo. Ajuda? Ajuda, obrigado. E eu vou correr atrás dos outros 3 quilos. E quando a gente faz isso, de uma forma, sem a gente perceber, não tira a minha dignidade de ter a minha força de ir e buscar aquilo que eu estou precisando. Isso é amor. Mas o que a gente faz? Olha, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito e eu vou trazer e eu vou. E aí a gente tira da onde a gente não tem para dar. Mas o que eu estou dando se eu não tenho? Então, quando eu dou algo para uma pessoa e dou aquilo que eu tenho condições de dar, eu sei que aquilo é o meu máximo.
Eu não posso fazer mais. E a pessoa que está recebendo, com certeza ela vai olhar e vai falar assim, obrigada. Mas aquela pessoa que fala para você só isso, é porque isso não é amor e ela não quer aquilo. E isso é algo que nós precisamos observar. O que de fato aquela pessoa está querendo. Ou o que de fato nós estamos querendo. Se aquela pessoa está me dando um meio abraço e eu falo que eu quero um abraço inteiro, ela fala, eu só tenho condições de te dar meio abraço, essa outra metade do abraço que eu estou querendo cobrar, está vindo da onde? Aí pode ser, né, aquele abraço que me faltou na infância, uma rejeição de pai, uma rejeição de mãe, eu fui abandonado, eu não sei, cada um tem a sua história, mas olha o quanto é importante a gente se conhecer, porque na hora que chegar aquele meio abraço, eu entendendo que a minha necessidade é de um abraço inteiro, eu sei que a outra metade, quem tem que resolver sou eu, e vou aceitar aquele meio abraço com muito amor. Então não é só dar, é saber receber também. Olha esse exercício do amor. É dar e receber, dar e receber. Dar o que eu posso e receber o que o outro pode me entregar. Sem cobrança, sem julgamentos. Tem aquela frase bonitinha, né? Fazer o bem sem olhar a quem? Então, faça o bem, ajude, mas ajude você primeiro, antes de querer ajudar qualquer um. Eu vou ler uma frase do Chico, que ele fala sobre caridade, que eu achei maravilhoso. A caridade é um exercício espiritual diário, sinônimo de amor puro e incondicional, sendo verdadeiro caminho para a evolução da alma e a única religião do futuro. Gente, quando a gente está falando de Chico, né? A gente não está falando da Aline Varela, a gente está falando do Chico. Tem um peso nessas falas. Quando o Chico traz a questão da caridade ser a religião do futuro, ele está dizendo que servir a humanidade é o maior ato de amor. Mas para poder servir essa humanidade, eu vou precisar me servir. Eu vou precisar estar bem. Porque um doente no hospital não cuida do outro doente que está ao lado. Então vamos trazer esta máxima de Jesus, logo uma provocação para todos nós, e vamos levar em conta toda essa bagagem de amor para nós hoje. E dentro daquilo que nós somos, a gente começar a ampliar e estender outros braços para outras pessoas. Para que a nossa presença seja efetiva naquilo que nós estivermos fazendo. Para que mesmo que um silêncio ao lado de uma pessoa seja suficiente para ser uma calmaria, para que um ombro, meio abraço, um aperto de mão, um olhar, seja a entrega mais profunda que a gente possa fazer para o outro ser humano que está precisando de nós. Isso é o começo de nós podermos exercitar o que é esse amor verdadeiro. Então, um bom final de semana para todos vocês. Que Jesus abençoe. Vamos fechando os olhos, aproveitando essa energia de amor que nós recebemos da nossa amiga aqui, né, Aline, e vamos
Agora, tentando ver mais Jesus, não senti-la, né? Que Ele vai conosco, né, até as nossas casas, para abençoar nossos lares. Então vamos abrir as portas, as janelas, deixar que esse amor de Jesus se espalhe pelo ambiente de nossos lares. Mas vamos também, né, deixando que esse amor que Jesus nos ensina através do Evangelho possa se expandir para as nossas ruas, os bairros, para as cidades todas, para os nossos estados. E assim vai se expandindo e vai cobrindo o nosso país e todo o globo. E que essa luz de amor possa trazer muita paz, muita consciência para todos os nossos governantes do nosso mundo todo. E também vamos imaginar essa luz chegando até as pessoas que são moradoras de rua, que não têm um teto onde ficar. Mas elas nem sempre estão abandonadas simplesmente. Alguns às vezes não querem ficar em local onde eles têm que obedecer a alguém, porque eles acham que só assim eles podem se sentir bem, só assim eles podem se sentir livres. Mas Deus ama todos nós. E Ele gostaria muito que nós pudéssemos nos abraçar, nos entender um com o outro, deixar as mágoas de lado, aquelas palavras que às vezes a gente fala sem querer e que o outro também falou para nós. Então, agora nós vamos voltando aqui para o Paz de Amor. Nós vamos nos ajeitando no banco para que os passistas possam começar a fazer os passes, né, distribuindo a energia que está nesse salão aqui. Então, nós vamos nos conectando com essa energia que vem lá do alto. E ela vem brilhante, intensa, trazendo muita saúde para os nossos corpos, material e espiritual, para a nossa mente também. E essa luz vai descendo, entrando pelo nosso coronário, vai ali iluminando nossas cabeças, nossas mentes. Aí vai descendo até o nosso frontal, limpando as nuvens que às vezes nos fazem enxergar o mundo cinza, quando na verdade, se a gente olhar bem, o mundo não é cinza, o mundo é lindo, é brilhante, é maravilhoso, porque Deus construiu esse mundo para nós, independente de cor, raça, religião. E todos nós aqui recebemos diariamente a energia do sol, a proteção do escuro da noite, para que a gente possa deixar nossos corpos descansar. E também a água que limpa e protege o nosso ambiente. E aí nós vamos descendo até o nosso laríngeo e nós vamos pensando, né, que essa luz possa nos ajudar a falarmos com menos rudeza, a falarmos quando necessário e sempre tentar respeitar o espaço dos outros. Não dizer aquilo que pode magoar os nossos próximos. E essa luz então vai descendo até o nosso cardíaco. E essa luz vai se expandindo, pulsando, né, e vibrando com uma luz cor-de-rosa, de amor, de carinho, de fé, de esperança. E essa luz então vai descendo
estar o nosso esplênico. E vai ali eliminando os nossos sentimentos negativos, vai limpando o nosso fígado, nossa vesícula, rins, bexiga. Então essa luz vai até o nosso gástrico, limpando, restituindo a força, a energia necessária para que os nossos órgãos possam funcionar perfeitamente bem e nos ajudar a continuar neste mundo com menos rancor e com mais amor. Então essa luz vai até o nosso genésico, limpando nossos aparelhos reprodutores, trazendo vitalidade para os nossos corpos. Então, agora essa luz vai até o nosso básico e vai descendo até os nossos pés. E aí essa luz volta subindo, recolocando todas as nossas vértebras no seu devido local, nos trazendo muita paz, muita tranquilidade, e vai subindo até se conectar novamente com a luz que vem do alto, do divino. E agora nós vamos nos conectando então com os espíritos que são os espíritos que colhem a energia das matas, a energia do verde, e vai fluidificando as nossas águas que nós trouxemos aqui, mas também vai fluidificando, para quem não trouxe a garrafa, não se preocupe, vai fluidificando as águas das nossas casas, dos nossos potes, filtros, jarras, que estão na geladeira ou não. E aí, vão sendo depositados nessas águas tudo que nós precisamos para poder reequilibrar nossa saúde física, mental e espiritual. E assim, nós vamos encerrando essas vibrações, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de termos estado aqui, recebendo seu amor divino. Que assim seja. Jesus, nosso querido amigo e irmão, te agradecemos pela essa palestra, pelos seus ensinamentos, pelos seus evangelho de luz, que tanto nos esclarece, que acalenta tanto o nosso coração. Gratidão, Mestre. Agradecemos também os mentores, benfeitores do nosso trabalho, Dr. Bezerra, Eurípides Bassanufo, Irmã Clara e tantos outros. Vão em paz com Jesus. Um abraço fraterno, que assim seja, graças a Deus. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho, foi excelente, energia boa. Eu espero, e nós todos esperamos, que vocês tenham um ótimo sábado, um domingo maravilhoso e uma semana tranquila. Sábado que vem a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Tchau, pessoal. Vão com Deus.
amor em Jesus.